Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de matemática. Nós vamos estudar agora razões. Isso aí está lá no capítulo 8, tá? Do nosso livro. E nós vamos estudar agora, dando continuidade aí todo esse conteúdo. Nós chegamos agora na parte de razão. Não é um conteúdo difícil. Quando a gente começa a falar de regra de 3, já gera um pouco mais de dificuldade. Porém, razões vai ser fácil. Eu vou explicar para vocês e nós vamos entender muito bem o conteúdo light. Essa aula não deve demorar muito, vai ser uma aula rápida. Mas nós vamos focar aí nesse conteúdo aí de razões. Vamos entender primeiro? O que seria razões? O que nós chamamos de razão? É a figura da linguagem usada para confrontar qualidades ou ações de elementos. A relação, guarda bem, a relação entre esses elementos pode se formar uma comparação simples ou uma comparação por similaridades. Professor, ficou muito confuso. Eu vou explicar isso daí. Você já imaginou quantas vezes você faz comparação durante o dia? A gente compara a quantidade, a gente compara medidas, a gente compara números, a gente compara a idade das pessoas, temperatura, enfim, comparamos muitas coisas. Não entendi muito bem ainda, vou chegar lá. Eu preciso de duas grandezas, tá? Então, eu vou comparar duas grandezas. Eu vou dar um exemplo aqui. Numa classe, numa sala de aula, eu tenho 16 meninos e 32 meninas. Tem 16 meninos e 32 meninas. Se eu te pedir a razão entre o número de meninos e o número de meninas, você vai pegar o número de meninos, vai colocar no numerador e o número de meninas no denominador, porque eu pedi uma razão do número de meninos. Então, primeiro veio meninos com o número de meninas. Então, a minha razão nessa classe, nessa sala de aula, a minha razão entre o número de meninos e o número de meninas é 16 sobre 32. Ok? Simplificando por 16 dá 1/2. Então, eu posso dizer que existe um menino para cada duas meninas, porque eu tenho 16 meninos e 32 meninas, ok? Conseguiram entender aí a colocação? Então, a razão eu vou transformar em uma fração. Eu gosto muito de associar o nome razão, fica fácil para o aluno lembrar, em uma fração. Então, eu já sei que vou fazer a fração. Então, o primeiro vai ser o numerador, o número de meninos, e o número de meninas. Se eu inverter isso, professor, se eu pedisse o número de meninas, qual é a razão do número de meninas com o número de meninos? Então, 32 ficaria em cima e 16 embaixo. Percebe? Isso aí como é que funciona? Vou aqui um exemplo aqui, outro exemplo. De 1.200 peças de roupa da loja, apenas 120 eram camisas. Então, eu tenho quantas camisas na loja? 120. Quantas peças? 1.200. Qual é a razão? Aí eu vou lembrar que para eu calcular, para eu colocar essa razão, eu vou lembrar de razão como fração. Qual é a razão entre o número de... Aí eu tenho aqui, entre o quê? O que vai ficar em cima?
o número de camisas, que é quanto? 120. Então, esse E já vai ficar no denominador, o número de peças de roupa dessa loja. Qual é o número de peças total de roupa dessa loja? 1.200. Então vai ficar bem fácil. 120, coloquei em cima, 1.200, coloquei embaixo. Aí eu estou indo para o processo de simplificação. Cortei os zeros, que é a mesma coisa de dividir por 10. Depois de dividir por 12, eu cheguei a uma fração irredutível. Lembra lá do sexto ano, tá? Se você tiver dúvida, tem um vídeo que ele fala de frações e ele fala como você simplifica uma fração. Vai pesquisando lá e você vai ver. Concluímos que a cada uma peça de roupa, a cada 10 peças de roupa, uma é camisa. Tá? Uma peça a cada 10 é camisa. Então, a cada 10 peças, uma é camisa. Tem uma camisa a cada 10 peças de roupa. Então, esse final aqui é a minha razão. Aqui eu cheguei na minha razão de camisas com peças de roupa dessa loja, tá? Que é 1 para 10. Tá? Outro exemplo, ficar mais claro. Eu tenho 1.000 alunos numa escola. Desses 1.000 alunos, 450 são do ensino fundamental. 1. Tá? Qual é a razão entre os números do aluno dessa escola com os números de alunos do ensino fundamental? Entre o número de alunos dessa escola com o número de alunos do ensino fundamental. Percebe o seguinte, tá? Aqui houve um errozinho, né? Então, ele pediu a razão de quê? Vamos lá, vou acertar aqui na hora, tá? Esquece essa parte toda aqui. Ele pediu a razão de quê? Ele pediu a razão entre o número de alunos dessa escola com o número de alunos do fundamental. Então, o número de alunos dessa escola é 1.000. 1.000 sobre 450, tá? Se ele pedisse qual é a razão do número de alunos fundamental com o número de alunos da escola. Aqui, qual é a razão do número de camisas e o número de peças? Então, em cima vai ficar o número de camisas, que foram 120. Se eu peço o número primeiro, vem o número de escola. Então, primeiro vai ficar 1.000 e embaixo 450, tá? Então, aqui você vai ter que inverter aqui essa fração, tá? Entenderam? Que o primeiro nome vai vir em cima. Então, vai ser 20 sobre 9. Essa é a minha razão ali que eu tenho que chegar. Um exemplo, aqui eu quero a razão do número de meninas em relação de meninos. Número de meninas em relação de meninos. Vamos lá, explicando isso aí mais uma vez. Então, em cima eu vou botar o número de quê? De meninas, que é 32. Lembra lá do problema lá de cima? E embaixo, de meninos, 16. Então, aqui está fazendo o contrário. Lá no início, vou voltar aqui para mostrar para vocês, pedi o número de meninos para o de meninas. Então, ficou 16 sobre 32. Aqui eu pedi o de meninas para o de meninos. Ok? Se eu, por algum acaso, eu tenho 2 meninas para cada menino. Se eu pedisse o total de... Se eu pedisse o número de alunos da turma, número total de alunos, olha que interessante. Então, eu não vou trabalhar com 16 nem com 32. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Às vezes, no enunciado, está dando o número de meninos e de meninas. Não precisa ser nenhum gênio para você calcular o total da classe, tá? Levando em consideração que isso tem meninos e meninas, lógico. Então, você vai ter que calcular o número de meninos e o número de meninas, para somar o número de meninos e meninas para ter o total da minha classe. Somando o número de meninos e meninas,
eu vou ter um total de 48 alunos. Então, qual é a razão do número de meninos? 16 para o total da classe, 16 sobre 48, simplificando vai ficar 1 sobre 3. Ou seja, a cada 3 alunos da turma, 1 é menino. Para cada 3 alunos da turma, 1 é menino, automaticamente 2 serão meninas, ok? A ordem, aqui ó, até o próprio livro está admitindo seu erro. A ordem dos números no cálculo de uma razão é importante, importantíssimo. Porque o que vai vir primeiro é que vai dizer ali quem vai ficar no numerador e quem vai ficar no denominador. A razão entre o número, vamos lá. Entender muito bem para ficar bem claro isso. A razão entre o número de meninos em cima sobre o de meninas vai ser 1 sobre 2. Um menino para cada 2 meninas. Pode pedir também no problema a razão do número de meninas para o de meninos. Então agora o 2 vai ficar em cima. 2 sobre 1. São 2 meninas para cada menino. A razão do número de meninos para o total de alunos, então vai ser 1 sobre 3. Tá? De meninas para o total de aluno vai ser 2 sobre 3. Então aí a gente já vem começando a facilitar, né? E lembra que eu estou pegando sempre as frações na forma irredutível, ou seja, na forma mais simplificada possível. Temos que simplificar. Não é uma opção, tá? Não vai ser uma opção. Temos que simplificar, tá? Vamos lá. Exemplos que sempre ajuda. 40 é um número grande ou pequeno? Tá? Se compararmos 40 japoneses com o número total de alunos do mundo inteiro, aproximadamente 500 milhões, ok? Então 40 é um número pequeno. Tá? Isso é relativo, falar o grande e pequeno. Mas se compararmos 40 japoneses com o número total de alunos de uma sala, digamos, 50 alunos, então 40 é grande. Tá? Então isso vai depender, o fato de ser grande ou pequeno, vai depender de acordo com o que minha referência, entendeu? Lembra da fração? Aí eu comi uma fatia de pizza. Comi muita ou pouca pizza? Depende, professor. Se for uma fatia de um brotinho, né? Dieta, diet, manter a forma. Parti uma fatia, comi essa fatia. Uma bocada, eu comi a fatia. Comi pouco. Quantidade pouca. Agora, se eu pego aquela Maracanã, vende uma pizza de 70 centímetros, né? Você já comeu, eu sei que já. Então, aquela pizza de 70 centímetros. Se eu partir uma fatia daquela ali, um oitavo ali, dividir a pizza em 8, pegar uma fatia, vai ser aquela fatia imensa que nem vai caber num prato. É muito. Então isso é relativo. Por isso que isso vai ser relativo. Vamos lá. Vamos para um outro exemplo. O proprietário de um supermercado comprou 100 caixas de leite da marca X. Entre elas, 18 estavam estragadas. Cruz credo. 18 estavam estragadas. Comprou também 20 caixas de leite da marca Y. E entre elas, 20 estavam estragadas. Misericórdia. Qual marca de leite deu mais prejuízo? Certo. Como eu vou fazer, professor? Eu vou ver a razão dos que estavam estragados para a marca X e depois eu vou ver da marca Y. Ok? Tranquilo, vamos lá. Da minha marca X. Tá? Aqui tá falando aqui, tá botando aqui na solução, tá importante. Se você observar, você vai ver que assim, 20 é maior que 18. Então vai ser da marca Y. Não é bem por aí. Tá? Não é bem por aí. Eu tenho que jogar numa forma de razão. Então, se eu jogo na fórmula de razão, eu vou perceber, aqui ele passou para fração, tá?
porcentagem, não necessariamente, tá? Eu vou perceber que foi 18 de 100, tá? 18 de 100. E aqui foi 20 de 200. Se eu simplificar e chegar no 100, eu vou ver que esse aqui, de cada 100 caixas, 18 ficaram estragadas. Olha como é que eu igualei as frações. Aqui, de cada 100 caixas, 10 ficaram estragadas. Então, quais estragaram mais? A X. De cada 100 caixas, 18. Olha a razão. Tá? E aqui, de cada 100 caixas, 10. Quais foram as que estragaram mais, que tiveram mais prejuízo? Não que estragaram mais caixas, que tiveram mais prejuízo. Porque dessa aqui ele comprou mais caixas, por isso que tem um número maior. Então, qual deu mais prejuízo foi a X. Ok? Vamos considerar aqui um retângulo de base 10 centímetros. Um retângulo de base 10 centímetros. Vamos lá? Vou marcar aqui, né? Sempre marcar para você. E altura 8. E um triângulo de área 4 decímetros. Aí, professor, misturou centímetro, decímetro. Misturou, não adianta. A matemática funciona assim, gente. Tudo que você já aprendeu pode cair em um problema, em uma questão. Tá? A área do retângulo é base vezes altura. Então, se eu multiplicar 10 vezes 8, vamos marcar aqui, eu vou escrever, né? Não custa nada para a gente relembrar. A área do retângulo vai ser base vezes altura. Tá? A do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas aqui ele já deu, não preciso calcular, que ele já deu um valor da área. Lembra que esse metros quadrados aqui, ó, ressuscitando lá o conteúdo do ano passado. O metros quadrados representa a área, unidade de área. Tá? Decímetros quadrados, perdão. Metros quadrados, decímetros quadrados, aquela tabela que tem duas colunas representa a área. E o outro representa a quantidade de comprimento. Então, quando eu multiplico aqui, eu vou ter 80 centímetros, perdão. Só que aqui, gente, é centímetros quadrados. E aqui embaixo é decímetros quadrados. Vai dar ruim, não posso. Vou ter que passar. Então, aqui no livro achou mais fácil, tá? Pegar o decímetro quadrado e passar para centímetro. Ok? Professor, por que colocou 2 zeros? Vou explicar para vocês. Lembra que são duas colunas quando eu falo quadrado? Então, tem que andar 2 zeros. Se fosse metro normal ou decímetro normal, andaria um só, tá? Lembra disso. Então, aqui eu ando 2 zeros. O 4 virou 400. Simplifiquei, cortei o zero, um zero de cima, um zero de baixo. Lembro que, para simplificar, é um zero de cima, um zero de baixo. Se eu tiver 2 em cima, eu posso cortar os 2 de baixo. Tá bom? Não é o caso. E eu vou dividir por 8. Então, 8 dividido por 8 deu 1. E 40 dividido por 8 deu 5. Então, a razão ali deu 1/5. Ok? A cada 1 centímetro quadrado do retângulo, eu tenho 5 do triângulo. Ok, gente? Bem, eu espero que tenha ajudado, tá? Esse conteúdo não é difícil, tá? Vocês vão ver aí na hora dos exercícios, tá? Veja o vídeo mais de uma vez, se for preciso, tá? Não deixe de ver o vídeo dele todinho, tá? Esse conteúdo é fácil, então estamos seguindo um conteúdo bem fácil, a gente vai continuar nisso, tá? Fiquem com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser, e tchau, tchau!